Então hoje é a segunda aula do curso. Na aula passada a gente começou a introduzir, nós vamos estar falando de campos clássicos, né? Na aula passada a gente ainda está falando, a gente começou a falar na aula passada sobre os campos não relativísticos e a gente vai continuar trabalhando algumas coisas mais na formulação não relativística para depois passar para a formulação covariante, mas eu acho que é interessante a gente às vezes no início trabalhar um pouco na formulação não relativística, porque a gente percebe mais o que está nos entremeios, porque às vezes a formulação relativística ela é muito compacta e muito concisa e ela esconde alguns detalhes que só a formulação não relativística deixa mais claro. Eu acho que é importante para a gente ganhar um pouco, assim, para quem não está muito habituado também, ganhar um pouco de confiança. Vamos fazer uma coisa simples aqui. A seguinte situação, vamos imaginar, vamos, por exemplo, pegar, uma situação em que a gente vai querer ter uma equação de campos. Vamos pegar um campo escalar, só para ter uma ideia, vamos fazer um exercício de aquecimento aqui, um aquecimentozinho. O que vai ser esse aquecimento? Só para a gente perceber. Vamos pegar um campo escalar, tá? Um campo escalar φ real, que tem uma seguinte equação de campo. D'Alembertiano de φ. Vamos colocar aqui um termo diferente, um termo aqui que tenha D'Alembertiano ao quadrado de φ, operador com derivada superior. Vamos colocar aqui um termo de massa, um termo que tem, vamos chamar esse termo aqui de parâmetro μ, φ. E aqui, vamos dizer assim, uma fonte externa, vamos chamar aqui um ρ. Então isso aqui faz o papel de uma fonte. Claro, essa equação de campo aqui, ela pode ser proveniente de uma densidade de Lagrangiano. Vamos tentar ver, a densidade de Lagrangiano que vai gerar essa equação de campo aqui. Poderia ser algo assim, dmφ, quer dizer, isso aqui pode estar vindo desse termo aqui, no meio, de dmφ. Opa, perdão. D'Alembertiano, só para colocar aqui, o D'Alembertiano, deixa eu colocar aqui esse instantinho. O D'Alembertiano é 1 sobre c ao quadrado, d2 dt2, menos o Laplaciano. Então, essa equação de campo aí, ela pode ser proveniente de um certo Lagrangiano aí, que tenha essa estrutura aqui, vamos dizer assim, que seja 1 sobre c ao quadrado, ddt de φ. Vou chamar o seguinte, vou chamar φ ponto, a derivada temporal. 1 sobre c ao quadrado, φ ponto ao quadrado. Vamos colocar assim. Essa definição D'Alembertiano é o quadrado? Então, esse aqui é o D'Alembertiano mesmo. Esse aqui é o quadrado. Esse aqui é o quadrado desse operador. Esse D'Alembertiano aqui ele tem derivada segunda temporal de Laplaciano. Esse D'Alembertiano ao quadrado aqui, ele vai ser esse operador aqui. 1 sobre c ao quadrado, d2 dt2, menos Laplaciano, atuando em 1 sobre c2 dt2, menos Laplaciano. Então, é um operador que tem derivadas quárticas. Vai ter 4 derivadas temporais, 2 derivadas temporais com 2 espaciais, 2 espaciais com 2 temporais, e depois 4 derivadas espaciais. Tá? Então, atenção. O que significa isso? E o que isso pode estar descrevendo para nós? Vamos ver depois, né? Daqui a pouquinho. Então, esse Lagrangiano está vindo daqui. Vamos ver, vou propor isso aqui. Aqui eu tenho um termo que vai ser D'Alembertiano. Então, isso aqui deve estar vindo desse termo aqui. Vai ter 1 sobre 2 ao 1 sobre 2. C2, opa, perdão, 1 sobre 2, gradiente de φ, escalar gradiente de φ. Tá certo. Depois esse termo aqui, ele pode estar vindo daqui, esse termo de si. Ele pode ter vindo si sobre 2, vamos ver aqui. Si sobre 2, já vou ficar aqui. 1 sobre c ao quadrado, d2 dt2, 1 sobre c ao quadrado, φ ponto ao quadrado, vou colocar assim.
poderia talvez fazer o seguinte, deixa eu pensar aqui, talvez uma coisa mais concisa e até mais interessante. Não vou colocar assim, vamos fazer o seguinte, vamos pensar no seguinte. Então, eu acho que é uma forma até mais geral de fazer. Temos essa equação de campo aqui. Então, essa equação de campo aqui, ela está dependendo de derivada segunda. Então, isso aqui é a derivada segunda temporal e a derivada segunda espacial. Quer dizer, é o Laplaciano, é uma divergência de um gradiente. Aqui, nós já vamos ter um termo com derivadas quárticas. Então, aqui nós vamos ter um termo que tenha, esse operador aqui, ele vai ser D2, DT2, D2, DT2, depois vai ter um D2, que na verdade, se a gente abrir essa expressão aqui, só para ter uma ideia rápida, né? Ela é 1 sobre C ao quadrado, D2, DT2, vou botar assim 1 sobre C à quarta, D2, DT2, D2, DT2. Aí vai produzir um fator 2, menos 2, sobre C2, ddt ao quadrado, Laplaciano, e depois o termo mais Laplaciano ao quadrado, Laplaciano, Laplaciano. Então, esse objeto todo aqui está atuando no campo φ. Então, a gente está vendo que tem um problema com derivada quártica aqui, duas temporais e duas espaciais, e derivadas quárticas espaciais. Aqui tem um campo φ e aqui tem um L. Lembrando lá da nossa equação de Euler-Lagrange da mecânica, a gente está lembrado o seguinte, vamos pensar no caso mecânico, não de partícula. A equação de Euler-Lagrange é ddt, dl dq ponto, menos dl dq igual a zero. Caso usual, você sabe, o lagrangiano só depende de um derivado. O que a gente observa sempre é o seguinte, a equação de campo, quer dizer, aqui eu vou ter uma derivada temporal. Então, eu já coloco uma derivada temporal aqui. E aqui, se eu tenho um termo que tem derivada segunda, opa, tudo bem, já? O termo que tem a derivada segunda, uma derivada já veio daqui. E a outra derivada deve ter vindo daqui. Se o nosso, pensando num caso clássico, ordinário, por exemplo, lagrangiano, que seja o meio de m, que ponto ao quadrado, que tem aqui um potencial v de q. Então, se a gente aplicar a equação de Euler-Lagrange, eu vou ter ddt. Aí vamos ter a derivada do lagrangiano em relação a q ponto, que vai dar duas vezes q, que vai cancelar, vai ficar m q ponto. Depois, esse aqui não depende do ponto, da velocidade, e depois o dl dt, que vai ser esse termo aqui, mais dv dq, igual a zero. Então, o que a gente está observando aqui? A derivada temporal, segunda, ela vem porque eu tenho essa derivada primeira aqui, que vai atuar em alguma coisa que já tem uma derivada. Então, esse termo típico de aceleração, né, que é o termo m, que é dois pontos, que me dá aceleração, ele está vindo de um termo no lagrangiano de velocidade ao quadrado. O que a gente tem aqui é uma coisa semelhante. Esse primeiro termo aqui é 1 sobre c ao quadrado, d2 dt2, que na verdade é a derivada temporal segunda do campo. Depois eu tenho um termo que vai ser menos Laplaciano de φ, divergência do gradiente. Então, esse termo de aceleração, como no caso da mecânica, ele deve estar vindo porque eu deveria ter no lagrangiano um termo com derivada temporal ao quadrado, quer dizer, um termo de velocidade, um termo de energia cinética aqui, ele dá o termo de aceleração na equação de campo. Então aqui vai ser a mesma coisa, o campo nada mais é do que uma coordenada. Então, uma coordenada generalizada, né, que depende das coordenadas espaço-tempo. Então, esse termo aqui, que tem a aceleração do campo, está medindo a derivada temporal segunda do campo, ele deve estar vindo na densidade de Lagrangiano de um termo de velocidade do campo. Então, a proposta que a gente vai fazer é a seguinte. Esse termo aqui, quer dizer, a proposta de um lagrangiano que gere essa equação de campo, a gente está fazendo um problema inverso. Eu conheço a equação do campo e quero chegar ao lagrangiano que gerou essa equação. Então vamos pensar, esse termo aqui, ele deve estar vindo de um termo de velocidade ao quadrado. Então vamos botar aqui uma constante A, que eu não sei quem é, depois a gente ajusta. E isso aqui deve ter φ ponto ao quadrado, a derivada temporal de φ ao quadrado. Está medindo a velocidade do campo. Muito bem. O outro termo, que é um termo de Laplaciano, que é derivada espacial segunda, derivada em relação a xi, derivada em relação a xi do campo, é o termo que está aqui, o Laplaciano de φ. Ele também está vindo de uma derivada temporal, que é como se fosse uma aceleração, né, medida na coordenada espacial. Estou derivando duas vezes
em relação à derivada espacial. Quer dizer, meu campo depende de t e de x. Então é claro que eu vou ter a velocidade do campo, que é a derivada temporal do campo, que nós estamos chamando de φ ponto, mas o meu campo também depende das coordenadas espaciais. Então eu vou poder tirar o gradiente desse escalar. Esse gradiente desse escalar seria, vamos dizer, do ponto de vista das coordenadas espaciais, o análogo da velocidade, a derivada espacial primeira do campo. Então, se aqui está aparecendo um laplaciano, que é uma derivada segunda, então é porque a gente também deve estar tendo aqui alguma coisa que deve estar envolvendo o gradiente do campo. Φ ponto ao quadrado é ddt de φ, ddt de φ. Então deve estar aparecendo um termo aqui que possa ser d gradiente de φ escalar gradiente de φ. Quer dizer, o termo espacial análogo desse termo temporal. Quer dizer, esse termo aqui gera uma derivada temporal segunda, como a gente viu lá, e esse termo aqui é o termo que provavelmente vai gerar a derivada espacial segunda. Então esse termo aqui a gente acredita que com esses dois termos no lagrangiano eu esteja gerando esse termo. E aí a gente observa que isso aqui tem um caráter de velocidade. Isso aqui é a velocidade do campo ao quadrado. Então você está medindo uma energia cinética. E isso aqui não deixa de ser também uma medida de algum tipo de energia. Quer dizer, o meu campo agora, ele não é uniformemente, não é uniforme no espaço-tempo, ele não é espacialmente uniforme, então ele tem um gradiente. Então se ele tem um gradiente, esse gradiente pode gerar uma espécie de uma energia. O lagrangiano, na verdade, está medindo energia também, né? Então é razoável que esses dois termos estejam presentes. Agora, esse termo aqui tem derivada quártica. Então, o que a gente pode esperar aqui é que esse termo, né, para ter essa derivada quártica, vamos dizer, eu tenho esse parâmetro psi aqui, vamos botar aqui um parâmetro que eu chamar de, para não ter confusão com a velocidade da luz, eu estou chamando esse parâmetro, vamos chamar de A maiúsculo, então, para não ter problema. A, B, vamos acertando esses coeficientes depois. Aí agora aqui eu tenho um termo que vai ter derivada quártica temporal. Então, essa derivada quártica temporal, ela está medindo o seguinte, ela está medindo 4 derivadas temporais do campo. Eu tenho DDT quártico do campo. Então, são 4 derivadas temporais do campo. Eu vou estar representando por contínuo, né? Cada derivada temporal é um contínuo. Então, se eu tenho um termo na equação de campo que tem 4 derivadas temporais, isso é o quê? Isso aqui é como se fosse o análogo da velocidade. Quando eu tenho aceleração, a aceleração provém de uma velocidade ao quadrado no lagrangiano. Agora aqui, como eu tenho uma derivada, então quer dizer, é como se a cada derivada segunda na equação de campo viesse um termo quadrático na derivada primeira no lagrangiano. Como aqui eu tenho derivada quártica, quer dizer, a derivada segunda da derivada segunda, então eu esperaria que o que eu devesse ter aqui, quer dizer, é uma derivada segunda ao quadrado no lagrangiano. Você está fazendo exatamente o papel aqui. Cada uma derivada, essas duas derivadas aqui, estariam ligadas à velocidade ao quadrado. Esse termo aqui, que já é um termo vamos dizer assim, é como se fosse a aceleração da aceleração, ele deve estar vindo desse termo de φ ponto ao quadrado. Então a gente supõe que provavelmente esse termo aqui, vamos chamar esse coeficiente aqui de D, ele possa estar vindo de um termo assim, derivada segunda do campo ao quadrado. Então, esse termo aqui, a gente espera, pode ser que ele vai gerar isso. Depois eu tenho um termo aqui que vai misturar derivada segunda do campo com derivada segunda espacial. Derivada segunda temporal com derivada segunda espacial. Então, a gente pode colocar aqui um termo que poderia ser assim. É φ dois pontos. E aí aqui, por exemplo, um laplaciano de φ. Eu não poderia colocar aqui φ ponto ao quadrado, aqui gradiente de φ, aqui φ dois pontos. Aqui vocês poderiam perguntar, será que eu colocaria aqui gradiente de φ, escalar gradiente de φ, como eu fiz aqui? Por que não? Porque se eu tenho uma equação que é linear no campo, aqui depende de φ, a equação tem altas derivadas, mas ela é linear no campo. Então, se ela é linear no campo, no lagrangiano ela deve ser quadrática no campo. Então, ela não pode ter termos cúbicos no campo. Ela tem que ser quadrática no campo. Esse termo aqui é quadrático no campo. Então, esse termo aqui é o mais provável que vai estar ligado aqui. E depois, é claro, eu vou ter um termo que vai estar ligado à derivada espacial quártica.
que é o Laplaciano Laplaciano. Então eu espero que esse termo possa ser gerado daqui, Laplaciano de φ, Laplaciano de φ. Esse termo aqui é um termo linear, não tem derivada nenhuma, então ele deve estar vindo daquele termo de L daqui. Então deve ser um termo linear, ele está derivando em relação ao campo. Se ele é linear aqui, ele deve ser quadrático aqui. Então a gente pode botar um termo aqui que vai ser, sei lá, um Gφ ao quadrado. E esse termo aqui não tem campo nenhum. Então eu poderia colocar aqui um H φ ρ. Aí quando eu variar em relação ao campo, sobra o ρ. Então eu estou propondo o seguinte, olhando para a equação de campo, a gente pode, não é intuir, a gente pode construir meio empiricamente um lagrangiano. E depois, claro, vamos fazer o princípio variacional aqui, para ver em que jeito se chega nessa equação aqui. Então estamos fazendo o processo inverso, conhecendo a equação do campo, construir o lagrangiano. Usando um pouco essa noção de que a equação de campo sendo linear, o lagrangiano tem que ser quadrático no campo. E aí percebendo que o que é velocidade, o que é energia cinética no lagrangiano se torna aceleração na equação de campo. Então temos de T2, dt2 aqui. Isso aqui é uma espécie de uma energia cinética espacial. Ela está vindo aqui dando origem ao Laplaciano. Então vamos fazer o seguinte, vamos partir desse Laplaciano, desse lagrangiano aqui. Vamos fazer o princípio, aplicar o princípio variacional, que você fazer a variação em relação a φ, e ganhar a equação de campo daqui para fitar com essa equação de campo que é dada. Nós estamos partindo disso aqui. Então vamos lá, vamos aplicar o princípio variacional aqui. Vou variar esse termo aqui. Então, delta, vamos fazer o que nós vamos estar fazendo, é a variação do campo. A variação de φ, ela vai induzir uma variação do lagrangiano. Então vamos lá, então a variação do meu lagrangiano vai ser o primeiro termo. Estou variando em relação a φ. Então vai produzir 2a φ ponto, delta φ ponto. Estou derivando estou variando algo que é quadrático. A derivada e a variação de um quadrado é duas vezes o objeto vezes a variação do objeto de base. Aqui é a mesma coisa, esse termo aqui é d em φ. Esse termo aqui se escreve assim, né? D, gradiente de φ, escalar, gradiente de φ. Então, de novo, esse termo aqui é um quadrado. Então, isso aqui vai dar 2b, vou colocar assim, 2b, di φ, di do delta φ. Esse termo também se reproduz com o fator 2. Depois vamos dar uma olhadinha nesse termo aqui. Esse é o termo B. Né? Agora o termo D. Ele vai produzir 2d, φ dois pontos, derivada segunda, d2, dt2, tá? Delta, φ dois pontos. Esse termo aqui. Agora o termo em E. Ele vai produzir E, delta, φ dois pontos, Laplaciano de φ, mais φ dois pontos, Laplaciano do delta φ, estou variando o φ. Esses aqui deram o fator 2, porque todos esses são quadrados. Mas esse aqui não é um quadrado, porque tem φ dois pontos e φ. Então, por isso tem a derivada. Vario esse vezes esse, mais esse vai a direção desse. Agora esse também é um quadrado. É isso vezes isso. Então esse aqui vai dar 2f Laplaciano de φ, Laplaciano de delta φ. Depois o outro termo vai dar 2g, φ, variação de φ. E o último termo vai dar simplesmente mais ρ, variação de φ. Então a gente espera que daqui a gente consiga tirar aquela equação de campo. Mas vamos observar. Eu preciso, para tirar a equação de campo, eu preciso, no fundo é isso aqui, eu preciso escrever esse delta L como sendo alguma coisa vezes delta φ. Só faltou o H, né? Ah, esqueci o H? Cadê o H? Aqui é H. Esqueci de botar o H. Obrigado. Certinho. H. Beleza. Então, a equação de campo, ela tem sempre essa estrutura. Eu tenho que fatorar a variação daquele campo. Quer dizer, aí pelo princípio variacional eu digo que o delta L é zero, é o princípio da minimação. E aí, como aquela variação do campo é arbitrária, a equação de campo que sai igual a zero é todo o coeficiente do delta φ. Então eu tenho que produzir um delta φ aqui, mas aqui a gente está vendo, aqui tem aqui a delta φ ponto,
Eu tenho aqui a gradiente do ΔΦ, mas aí a gente já sabe o esqueminha das chamadas integrações parciais. Esse termo aqui, né, φ ponto, ΔΦ ponto, eu posso escrever assim, derivada temporal de φ ponto ΔΦ menos φ ponto, menos φ dois pontos ΔΦ. É isso? Eu posso escrever esse termo aqui, é grinha de Leibniz. Derivada do primeiro vezes o segundo. Então vai ficar primeiro vezes a derivada do segundo. Φ ponto vezes ΔΦ ponto. É o que está aqui. Mas aí eu vou produzir um termo extra, que é a derivada atuando aqui. Φ dois pontos ΔΦ. Aí eu desconto aqui. Então quer dizer, no fundo eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo que F, derivada de F em relação a uma certa variável, sei lá, T. Opa, é derivada de G. Eu estou escrevendo isso aqui desse modo. Isso aqui é DDT de FG menos DDT de F vezes G. Estou usando só Raplan. Isso é o que eu fiz ali. Agora, esse termo aqui, como a gente sabe, pelo princípio variacional, aplicando variação aos termos fixos, esse termo aqui é um termo de superfície. Esse termo aqui só comparece lá no infinito e no menos infinito. Então, ele não é um termo que está no interior, que dá a dinâmica. A dinâmica ela acontece entre menos e mais infinito. Esse simplesmente é um termo que dá o valor no campo no infinito e no menos infinito. Esse termo é um termo de superfície, que o que a gente faz é desprezar. E aí sobra para nós esse primeiro termo aqui. Então, trabalhando essa integração por partes, esse termo aqui vai ficar menos 2A, aí a derivada vem para cá, φ dois pontos, e aí aqui é o fatório ΔΦ. Eu vou substituindo já aqui. Esse termo aqui ficou menos 2A, φ dois pontos. Depois eu vou comentar o que significa jogar fora o campo na superfície. O que a gente pode estar perdendo quando a gente faz isso. Agora tem esse termo aqui. Está jogando só o campo dos extremos temporais? Isso. Nesse caso, Não, os espaciais. Oi? Os extremos temporais. Os extremos temporais. Os espaciais Não, não. os espaciais. O espacial vai entrar agora. Tá. Porque agora eu vou fazer aqui essa integração aqui. Tá, ok. Então o que eu vou fazer aqui no que eu tenho, aqui, ó, esse termo aqui é derivada gradiente de φ, gradiente de ΔΦ. Vou escrever esse termo assim. A derivada de dφ ΔΦ menos as duas derivadas espaciais atuando em φ vezes o ΔΦ. Foi o que eu fiz aqui. Então, esse termo aqui significa o quê? Isso aqui é a divergência do gradiente de φ vezes ΔΦ. Mas isso está dentro de uma ação. Então, nós estamos integrando em t e no espaço. Então, pelo teorema de Gauss, a integral de volume da divergência é o fluxo desse vetor aqui nas bordas do espaço-tempo. Então, o que eu estou jogando fora aqui, eu estou dizendo que nas bordas do espaço-tempo, meu campo não varia. É aquela chamada variação extremos fixos. Então, estou desprezando os termos de superfície. Então, esse termo aqui também vai embora. Então, na prática, o que aconteceu é que essa derivada foi integrada por partes para cá e veio com sinalmente. Produz o quê? Menos laplaciano de φ e ΔΦ. Então, esse termo aqui vai produzir menos 2 B. Aí aqui, esse dele vem para cá, vai produzir aqui um laplaciano de φ. E ele libera o meu ΔΦ, como eu preciso desse ΔΦ livre para poder aplicar o princípio variacional. Então aqui já foi um ΔΦ e aqui ficou um ΔΦ. De novo aqui a mesma coisa. Só que aqui são duas derivadas que eu vou integrar por partes. Né? Quer dizer, o que eu tenho aqui, deixa eu apagar aqui. Pois a gente não precisa nem ficar sempre fazendo assim. Estou só explicando para quem está vendo assim pela primeira vez, ou não está muito acostumado. Φ dois pontos, ΔΦ dois pontos. Eu posso escrever isso aqui assim, ó, DDT de φ dois pontos, ΔΦ ponto, menos DDT de φ dois pontos, ΔΦ ponto. Então, esse termo aqui, como o Henrique observou, é um termo de superfície no infinito. Ele está pegando tudo no mais infinito do menos infinito. Então, já estou jogando fora. Um termo que não é intermediário, é só termo de superfície. Sobrou esse. O que eu vou fazer aqui de novo? Agora eu tenho esse sinal aumento. Eu vou escrever isso aqui como sendo menos DDT de DDT de dois pontos vezes ΔΦ mais DDT ao quadrado, atuando em φ dois pontos, vezes ΔΦ. De novo, esse termo é de superfície. Vai embora. Sobrou o quê? Então, o que na prática eu fiz? Eu joguei as duas derivadas que estavam aqui para cá.
E como foram duas derivadas, foram dois sinais menos que se compensaram. Então esse termo aqui eu já posso fazer assim, mantenho o sinal, certo? Mais 2D. Essas duas derivadas temporais vêm para cá, então vai produzir uma derivada quártica, e aí aqui fica ΔΦ. Então esse termo aqui ficou assim. Está dando a derivada quártica no tempo, que é o termo que está aqui. Aqui eu tenho a derivada quártica no tempo aqui dentro, é esse termo aqui. Vamos lá. Aqui, agora, esse termo tem duas variações. Tem essa variação aqui, tem essa variação aqui. Essa variação aqui, como a gente acabou de fazer, o ΔΦ está sujeito a duas derivadas temporais. O que eu vou fazer? Vou fazer duas integrações por partes no tempo. Então, essas duas derivadas temporais vêm para cá, e aí eu libero esse ΔΦ. Só que como foram duas derivadas temporais deslocadas, são dois sinais menos que se compensam. E aí eu fico com esse termo misto. O ΔΦ está isolado aqui, e aí aqui eu tenho o laplaciano de φ dos pontos. Deve ser esse termo que vai aparecer aqui. O laplaciano de φ dos pontos. Aqui é a mesma coisa. Só que agora, ao invés de integrar por parte no tempo, eu vou fazer como eu fiz naquele termo dφ. Eu vou trazer as duas derivadas espaciais para cá, para liberar esse ΔΦ. Então aqui vai ficar um parâmetrozinho, um coeficiente as duas derivadas espaciais aqui, e aí liberei esse ΔΦ também. Estou liberando esse ΔΦ, esse ΔΦ, ΔΦ. Aqui, a mesma coisa. Só tem esse termo. O ΔΦ está sujeito ao laplaciano. O que eu vou fazer? Vou fazer essas duas integrações por partes para cá. Então, são duas integrações espaciais. Dois sinais menos que se compensam. E aí, aqui vai ficar um laplaciano à quarta. Quer dizer, o laplaciano ao quadrado. Perdão. Laplaciano ao quadrado. Esse laplaciano se deslocou para cá. E aí, me liberou o ΔΦ também. Aqui, o ΔΦ já está liberado. E aqui, o ΔΦ já está liberado. Então, agora eu estou pronto para escrever a minha equação de campo. A minha equação de campo agora eu posso colocar com essa estrutura. Eu fatório esse ΔΦ. ΔΦ. Então o coeficiente é a minha equação de campo. Então vamos lá, vamos começar a acertar agora. Esse primeiro termo aqui, ó, é o único termo que tem, que pode reproduzir esse aqui. Aqui tem. Aqui dentro tem 1 sobre c ao quadrado, φ dos pontos. Então, meu menos 2a, aquele termo, o primeiro termo da equação de campo é esse aqui. Ó. Esse laplaciano aqui, da lambertiano, é 1 sobre c ao quadrado, φ dos pontos. Que deve ser esse termo aqui. Então, eu tenho que menos 2a tem que ser igual a 1 sobre c2. Então, meu coeficiente A vai ser menos 1 sobre 2c2. Então a gente coloca aqui o lagrangiano do qual eu vou partir, ele deve ter esse A aqui igual a menos 1 sobre 2c ao quadrado. Então, já estou acertando agora os coeficientes. Depois o termo que vem daqui é menos laplaciano. Aqui dentro tem o menos laplaciano de φ, que é esse termo aqui. Então, menos 2b vai ter que ser igual a menos 1. Isso? Aqui eu tenho menos 2b e aqui eu tenho menos laplaciano. Então eu vou querer identificar o meu menos 2. Ou 2b igual a 1. Então b igual a 1 meio. Eu posso botar aqui igual a 1 meio. Então esse termo aqui, botando 1 meio aqui, ele já me restitui o laplaciano de φ que está aparecendo aqui dentro. Oi, eu poderia determinar essas constantes só por análise dimensional também? Bom, você pode colocar, você pode também fazer análise dimensional, mas eu diria que mais importante do que a análise dimensional é você saber da onde o termo, digamos, cada termo que está na equação de campo, de que tipo de termo lagrangiano ele deveria vir. Porque aqui eu diria que a análise dimensional, ela não vai te dizer tanto, porque, por exemplo, você pode, esse termo aqui, vamos dizer, esse termo aqui e esse termo aqui, e ele ligar essas constantes ao quadrado, até porque também algumas dessas constantes vão ser adimensionais. Então eu diria que a análise dimensional não é o que resolve ele, não. É realmente, você tem que saber qual é a relação que existe entre um termo que está na equação de campo
e um termo que está no lagrangiano. Eu acho que é isso que você precisa, esse feeling aí que a gente tem que estudar. Sim. Quentinho, né? Esqueci teu nome, cara, desculpa. Daniel. Então, Daniel, eu acho que o que a gente tem que desenvolver aí é, quando um termo aparece na equação de campo com certas derivadas, ou sem derivada, não importa, o que a gente tem que imaginar é qual é o termo, qual é vamos dizer assim, a contribuição da energia que está gerando aquele termo na equação de campo. Eu acho que é isso que a gente teria que perceber. Certo? Esse termo aqui agora, a gente não fez, a gente fez A, B, agora o D. Φ ponto A. Então esse termo aqui está aqui, ó. Esse termo aqui é esse aqui. Vamos pegar o primeiro termo que está aqui, ó. É xi, aqui dentro, tem esse termo aqui, xi, sobre C/4, derivada quártica de φ. Então aqui eu tenho a derivada quártica de φ, no termo. Então eu tenho que o meu 2D, esse coeficiente que está aqui, ele deve ser exatamente esse coeficiente aqui. O termo que está aparecendo aqui na equação de campo, xi sobre C/4, derivada segunda de φ, derivada segunda de φ. Está dando a derivada quártica de φ. Então, o 2D deveria ser xi sobre C4. Então, a gente vai tomar um D que seja xi sobre 2C4. A gente botar aqui um 2 xi sobre C4. Aqui. Não seria xi sobre 2C4? Xi é xi sobre 2, perdão, né? 2 estão dando nada. Obrigado. É xi sobre 2C4. Isso. Então o D está fixado. Vamos pegar agora esse termo aqui. Esse termo aqui tem Laplaciano de φ dois pontos. E esse termo aqui também tem Laplaciano de φ dois pontos. Então a gente tem o E mais F, não é isso? A gente tem um que quer dizer, o E mais F. Esse termo aqui, E mais F. Eles estão dando a mesma coisa. Não, é mais F? Não, perdão, é esse termo aqui, é 2F. Perdão, esse termo aqui é E, né? Laplaciano de φ dois pontos. Tá certo, 2E, obrigado. Então, apareceu duas vezes, obrigado. Então, 2E, Laplaciano de φ dois pontos. E aí vai ter que bater com esse termo aqui. Laplaciano de φ dois pontos, né? Então, esse termo é o termo que vai estar aqui, esse termo cruzado. Laplaciano de φ dois pontos. Então, isso aqui vai ter que ser menos 2, é o termo que vai estar aparecendo aqui. Menos 2 xi sobre C2. Então, menos 2 xi sobre C2 deveria ser o meu 2E. Então, o meu E é menos xi sobre C2. Aqui fica menos xi sobre C2. Agora, esse termo aqui, que é o xi Laplaciano ao quadrado. Xi Laplaciano de φ. Vai ter que ser identificado com esse termo aqui, Laplaciano de φ. Então, o 2F, ele vai ter que ser o xi, vai ter o xi, só isso. Então, o meu F vai ser xi sobre 2. Depois, esse termo aqui vai ser o termo que dá mi, esse mi aqui vai ter que ser 2G, 2G. Vai ter que fazer o papel do mi, então esse G é mi sobre 2. E agora, essa equação, se a gente quiser colocar assim, ó, esse menos ρ está do lado esquerdo, ó, 0. Então, esse termo aqui foi delta φ h ρ. Então, o meu h tem que ser igual a menos 1. Se quiser o h igual a menos 1, eu estou gerando aqui exatamente esse termo. Ou então, eu posso deixar aqui igual a ρ. Tomar o H igual a menos 1. Então, o que a gente está dizendo é o seguinte. Pegando essa densidade de Lagrangiano, a gente chega nessa equação de campo. É só uma questão de terminologia. Na mecânica clássica, geralmente a gente usa a Lagrangiana, porque a gente usa a função. A Lagrangiana é uma função
Em geral, na teoria de campos, a gente guarda, o lagrangiano ele passa a ser um funcional. O campo agora, ele depende de T e de X, então, em geral, é normal que na teoria de campo a gente chame densidade de lagrangiano. Mas também, em alguns livros, aparece a lagrangiana ou densidade de lagrangiano no feminino também. Só quando aparecer no masculino, não é porque está pensando como funcional. E quando pensa no feminino, é porque está se referindo à função. Bom, muito bem. Então, temos essa lagrangiana aqui, que nos dá essa equação de campo. Agora, o que é essa equação de campo aqui? Pode estar descrevendo para nós. Esse termo que está no lagrangiano, ele está fazendo o acoplamento do φ com alguma coisa externa. Esse ρ não é um campo, é algum objeto fixo no sentido de que ele não tem dinâmica, mas ele é uma função de t e de x. É o que a gente chama de uma fonte. Se esse ρ fosse zero, essa equação seria homogênea. Se o ρ é diferente de zero, esse ρ está fazendo o papel de uma fonte para φ. É como a gente tem a equação, né? Laplaciano de φ, por exemplo, né? Igual a ρ sobre ε0, lá na eletrostática. Se o campo, se não tiver carga externa, se não houver fonte, a minha equação não vale. Se houver fonte, essa densidade faz o papel de uma fonte para esse campo φ. Então a gente chama esse termo aqui, quer dizer, esse termo que a gente está colocando o ρ aqui, ele faz o papel de uma fonte. Então esse termo aqui é o termo que o lagrangiano tem densidade de energia, né? Esse lagrangiano aqui tem densidade de energia por unidade de volume. Então isso aqui é uma energia por unidade de volume, quer dizer, é um acoplamento do meu campo com essa fonte externa. É alguma coisa que eu acoplo. O que vai descrever isso, a gente vai depender do que significa o campo φ. Mas eu tenho alguma fonte externa, né, que está gerando esse campo φ. Posso trabalhar no vácuo, sem fonte externa, então isso aqui seria zero. E aí a minha equação seria homogênea. Perfeito. Eu posso trabalhar isso aqui, que isso aqui já está claro. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer só uma experimentaçãozinha aqui nessa equação, para a gente pode ver como é que está essa equação de onda, o que ela poderia estar descrevendo para nós. Essa equação aqui, vamos escrever assim, vou abrir essa expressão aqui, só para ficar mais claro. 1 sobre c ao quadrado, derivada temporal segunda menos Laplaciano, atuando em φ. Aqui vai ficar si, e aí então nós temos 1 sobre c à quarta, derivada temporal quarta, menos 2 sobre c ao quadrado, derivada temporal segunda, Laplaciano, e aqui Laplaciano, tudo isso atuando em φ. Depois esse termo aqui, mais mi, vezes φ. Vamos dizer que esteja no vácuo, só para ter uma ideia dessa equação sem presença de fonte externa, o que ela significa. Então nós temos a equação do espaço das configurações, do espaço das coordenadas do tempo e das coordenadas espaciais. Vamos trabalhar, vamos fazer a transformada de Fourier. Esse campo aqui é um campo que depende de t e de x. Então vamos fazer a análise de Fourier, representar esse campo por uma integral de Fourier. Então, no tempo, a gente vai ter uma frequência, dômega sobre 2π. E na parte espacial, nós temos os chamados vetores de onda, d3k sobre 2π a terceira. Aí aqui nós vamos ter as transformadas de Fourier do campo, e aqui o fator de onda plana, RKX menos ômega t. Estamos fazendo a representação em componentes de Fourier desse campo. Estou decompondo esse campo no espaço das frequências e dos momentos, ou dos vetores de onda, né? Então, a gente está adotando essa convenção aqui. Boto os 2πs aqui já, né? Então tá legal, tá lá. Jogando isso aqui nessa equação aqui, cada derivada temporal vai produzir um menos ômega. Então, se eu for agora escrever essa equação aqui no espaço de Fourier, posso fazer isso aqui? Vamos escrever essa equação do espaço de Fourier. Então, então eu vou fazer o seguinte. Bom, vamos fatorar isso aqui. Esse ddt, esse d ômega sobre 2π. E a parte de integração nos vetores de onda, ele vai ser um fator global. Cada termo daqui, quando eu substituir esse φ aqui, esse φ aqui, esse φ aqui, cada termo vai trazer essas integrais. Então eu vou deixar essa integral do lado de fora assim. E aí esse primeiro termo aqui vai produzir essa derivada temporal segunda,
vai entrar aqui, passa por aqui direto e vai bater na dependência temporal, que vai produzir, como são duas derivadas, vai produzir menos i ômega, menos i ômega. Vai produzir menos ômega 2 sobre c ao quadrado. Aí vai produzir menos ômega 2 c ao quadrado. Eu não vou escrever também, mas vai estar multiplicando, que é a transformada de Fourier do φ. Eu vou deixar isso para o lado de fora. Na verdade, essa transformada de Fourier do φ, ela vai aparecer em todos os termos. Então, eu já vou botar ela aqui. Vai aparecer a transformada de Fourier do φ. E aí, agora, vão começar a aparecer os termos que vêm das derivadas. Então, o primeiro termo, duas derivadas temporais, menos ômega 2 sobre C2. Depois, esse termo aqui, menos o laplaciano. Então, laplaciano é o quê? Divergência do gradiente. Vai produzir, o gradiente vai produzir IK. A divergência, o gradiente produz o IK. E a divergência vai produzir um IK também. IK escalar K. Então vai produzir menos K2. Mas aquele termo ali tem um sinal menos, vai produzir mais K ao quadrado. Então sai daqui. Quer dizer, o laplaciano, ele produz um menos K vetor ao quadrado. Como é menos laplaciano, ele produz um mais K vetor ao quadrado. Daqui eu já extraí tudo no espaço de Fourier. Aqui é a mesma coisa. Eu vou ter, cada derivada temporal me produz um menos i ômega. Então eu vou produzir menos i ômega à quarta potência. I à quarta potência é 1. Então vai ficar ômega 4 sobre C4. Vou produzir aqui mais ômega 4 sobre C a quarta. Aqui. Ah, tem um psi, né? Tem um psi aqui. Parâmetro psi. Ômega 4, C. Depois, esse termo aqui, esse vai produzir o menos ômega ao quadrado. E esse vai produzir um menos kappa vetor ao quadrado. Então tem um menos aqui, um menos aqui, um menos aqui. O último sinal menos vai produzir menos 2 π sobre C2. Ômega ao quadrado, kappa ao quadrado. Vem as duas derivadas espaciais. O laplaciano produz um kappa escalar kappa e a derivada temporal segunda produz um ômega. Aqui vai ficar menos kappa ao quadrado, menos kappa ao quadrado. Então vai ficar no final do dia, vai ficar um psi kappa 4. Kappa escalar kappa ao quadrado, né? É esse termo aqui. O outro termo vai produzir simplesmente o mais φ. Mais φ, mais mi φ. Então isso aqui é a transformada de Fourier do campo. E esses aqui são os termos em frequência e vetor de onda que estão vindo da cinemática, da propagação do campo. Bom, isso tem que ser igual a zero, porque essa equação de movimento, estou pegando no lado. Estou escrevendo essa equação aqui no espaço de Fourier. Se eu quero solução não trivial do campo, quer dizer, eu quero que a transformada de Fourier do campo não seja zero, então, eu estou esquecendo de botar o fator de onda plana aqui, claro que no final a derivada da exponencial é sempre exponencial, então fica isso aqui, kx menos ômega t. Tudo isso é igual a zero. Claro, se eu tenho uma expansão em ondas planas igual a zero, essas ondas planas são todas independentes. Uma base de funções independentes. Então, independência é como se eu tivesse uma base de vetores LI. Se isso é igual a zero, então os coeficientes aqui são zero. Mas se eu quero uma solução não trivial de campo, quem tem que zerar é essa condição aqui. Então, aquela equação de campo no espaço das coordenadas, ela me dá essa condição no espaço dos momentos. Me dá aqui, vou botar aqui menos ômega 2 sobre c ao quadrado. Vamos juntar todas as potências de ômega. Vai ficar aqui psi sobre c à quarta, ômega 4, que é esse termo aqui, menos ômega 2 sobre C2, esse termo, esse aqui a gente já fez, esse aqui, mais menos 2 psi sobre c ao quadrado, kappa 2, também ômega 2. Aqui, mostrando o que a gente acabou de fazer. Aí vamos ter aqui mais kappa 2, mais psi kappa 4, mais mi, igual a zero. Então essa é a condição
esse ômega sobre C2, né, vai aparecer sempre um ômega sobre C. Tem sempre assim, esse ômega sobre C. Ômega sobre C, vamos chamar isso aqui de um ômega tio, só para não ficar carregando esse ômega sobre C. Então, isso aqui ficou psi, vamos colocar assim, ômega tio a quarta. Isso. Depois menos. Aí aqui vai ficar ômega tio, vamos botar assim menos 1 mais 2 psi sobre mais 2 psi capa 2. Ômega, então aqui eu tenho ômega 2 sobre C2 e aqui eu tenho ômega 2 sobre C2, que eu estou chamando ômega sobre C, eu estou chamando de ômega tio. Então aqui aparece um ômega tio ao quadrado. Depois os termos independentes. É mais capa ao quadrado, mais psi capa quarta, mais capa ao quadrado, mais π igual a zero. Então, essa é a nossa equação para a frequência, né? Vou botar isso aqui. Então, isso está me dando. Deixa eu botar para cá isso aqui. Não vou lembrar dessa equação. Tá? Esqueci. Então, o que isso pode estar descrevendo também? Nós estamos decompondo os modos de propagação desse campo. Então, esse campo tem os modos de propagação, ele vai me dar, quer dizer, está me dando uma relação entre a frequência, isso é uma equação do segundo grau em ômega 2, no fundo, né? Eu tenho essa equação, eu tenho ômega 2 sobre C2 ao quadrado. Então, essa equação é uma equação quadrática em ômega 2 sobre C2. Mas essa relação está me estabelecendo uma relação entre ômega e kappa. Quer dizer, o que sai dessa relação é uma relação da dependência da frequência com o vetor de onda. Ou seja, isso é uma relação de dispersão. Como quando a onda se propaga, né, qual é a relação entre a frequência e o vetor de onda. Claro que nesse caso, só está aparecendo o vetor de onda ao quadrado. E a gente sabe que, se a gente quiser relacionar com o comprimento de onda, né, comprimento de onda lambda, né, é 2π sobre módulo de K. Então, se quiser, a gente pode escrever uma relação entre a frequência e o comprimento de onda, ou entre a frequência e o vetor de onda. O que a gente pode extrair daí, por exemplo, já derivando essa relação, seria, por exemplo, a velocidade de grupo. Como é que essa onda se propaga? A gente sabe quando a gente tem um pacote de onda, né, como a gente escreveu ali, um pacote, quer dizer, a transformada de Fourier dá o pacote de onda, a velocidade de grupo é a derivada da frequência em relação ao módulo de K. Então, o que está aparecendo aí. Então, se eu derivar essa equação aqui, né, eu posso diferenciar essa equação aqui. Isso aqui vai ficar 4 psi ômega tio, a terceira, de ômega tio, certo? Diferenciando em relação, quer dizer, ômega tio é a mesma coisa que ômega, menos no fator C2, né? Então, eu estou diferenciando isso aqui por 4 psi ômega tio, a terceira, que é ômega tio. Depois, esse termo aqui vai dar duas contribuições. Eu vou estar variando isso aqui e vou estar pegando a diferencial aqui e a diferencial aqui. A diferencial do primeiro termo é menos 2, vai ficar menos 4 psi, menos 4 psi, módulo de kappa, de kappa. E tudo depende de módulo de kappa ao quadrado, vezes ômega tio ao quadrado. E agora o outro termo, que vai ser menos 1 mais 2 psi, kappa ao quadrado. Aí aqui vamos ter 2 ômega tio, de ômega tio. Esse termo aqui. E aí agora esse termo aqui, mais 4 psi módulo de kappa, terceira, 2 de kappa, módulo de kappa, 2, né? Módulo de kappa, e tudo isso aqui de kappa, igual a zero.
aqui tem diferencial, linha constante. Então tá, então a gente pode factorar inclusive o módulo de K aqui fora. Mais, botar esse módulo de K aqui fora. Ele fica, posso botar 2 aqui. 2 módulos de K aqui fora. Então esse vai ficar 1 mais 2 módulo de K ao quadrado. Bom, agora o que é a velocidade de grupo? A velocidade de grupo é d ômega dk. Mas eu estou trabalhando com ômega til. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso escrever isso aqui. Ômega é C vezes ômega til, não é isso? Ômega é C vezes ômega til. Então isso aqui vai ficar C de ômega til dk. Então o que eu estou calculando é a velocidade de grupo sobre C. Então a velocidade de grupo sobre C está dando d ômega til dk. Então só teria, quer dizer, agora só diferenciei, é só dividir tudo por dk. Então aqui vai ficar a velocidade, isso aqui é d ômega til sobre dk, velocidade de grupo sobre C. Então aqui vai ficar 4 π sobre C, velocidade de grupo. Aqui vai ficar dk para dk para acabou. Né? Aqui vai ficar d ômega, aqui vai ficar a velocidade de grupo, d ômega til sobre dk, vai ficar a velocidade de grupo sobre C. Então aqui vai ficar 2 sobre C, velocidade de grupo. Aqui sai o d ômega dk. Então a gente vamos tirar uma expressão para a velocidade de grupo. A gente tem o seguinte, 4 π sobre C. Ômega til a terceira. Menos 1. Aí aqui vai ter esse fator 2, né? Menos 2 sobre C. Ômega til. Depois eu fator esse ômega til. 1. Mais 2, 5. Módulo de K ao quadrado. Certo? Tudo isso aqui, velocidade de grupo. Eu já botei. Aqui eu estou botando a velocidade de grupo sobre C. Vou deixar esse C aqui. Então eu vou tirar esse C daqui. Menos 2. Vou botar aqui a velocidade de grupo sobre C. Então esse termo aqui está me dando a velocidade de grupo. Esse termo aqui está me dando a velocidade de grupo. Então isso tudo aqui é igual a 4. Passar para o lado de cá. 4 π módulo de K. Ômega til ao quadrado. E esse termo menos 2 módulo de K. 1, 2, 5 módulo de K ao quadrado. Então, daqui eu posso tirar a expressão da velocidade de grupo. Eu vou calcular, claro, a velocidade de grupo em função da frequência e do K. Mas, claro, se eu resolver essa equação aqui, eu tiro ômega em função de K. Ou seja, eu posso expressar a velocidade de grupo como eu quiser. Se quiser também, eu poderia, né, pegar, talvez, poderia fazer o contrário, né? Mas eu acho que assim está legal. A gente basicamente conseguiu, quer dizer, passa isso aqui para baixo, mas a gente tira a velocidade de grupo sobre C. Então, a velocidade de grupo sobre C, aqui vamos botar, aqui tem esse ômega til aqui, vamos botar ômega til ao quadrado, vamos tirar esse ômega aqui, né, assim. Então, a gente tira uma expressão fácil para a nossa velocidade de grupo. Não é uma expressão simples, né, mas de uma certa maneira a gente já conseguiu expressar a velocidade de grupo em função da frequência e do vetor de onda, do módulo de K. Mas claro que essa equação aqui já me permitiu resolver a frequência em relação a K. Então, ou eu posso fazer o contrário também. Eu posso expressar dessa equação aqui, eu posso tirar o módulo de K em função da frequência. Em vez de resolver ômega em função de K, eu posso resolver o módulo de K como sendo uma função de ômega. Aqui é uma equação, K2 ao quadrado, K2, e esse termo aqui é independente de K. Então também é uma equação do segundo grau em módulo de K ao quadrado. Eu tenho uma equação do segundo grau em módulo de K ao quadrado. Eu posso resolver essa equação, é uma equação de quadrada, né? Eu posso resolver essa equação para módulo de K, calculando o módulo de K em função de ômega. E do psi, claro, o psi vai aparecer porque é um parâmetro e o mi também. E aí, claro, quem conhece o módulo de K em função de ômega, então eu posso tirar a velocidade de grupo completamente em função de ômega. É só substituir depois esse módulo de K aqui
pela função de ômega que a gente calcular. Então, quer dizer, na verdade, a gente pode, se quiser, expressar a velocidade de grupo em função da frequência, que é o que é mais normal. Você tenta obter a velocidade de propagação da onda em função da sua frequência. Bom, muito bem. Então, esse é um exercício, vamos dizer assim, simples, só para ilustrar o que essa equação pode estar me dizendo. Ela está me dizendo, então, que eu tenho esse campo, ele tem modos de propagação em frequência que tem essa expressão para velocidade de grupo aqui. Agora, a questão que a gente pode se perguntar aqui, vamos olhar para essas frequências aqui. Vamos tentar resolver, por exemplo, se a gente quiser, essa equação para a frequência. Então, uma equação do segundo grau. Vamos tirar, vamos dizer assim, explicitamente a frequência em função do comprimento de onda, se a gente quiser. Então, no caso da onda eletromagnética, né, a gente tem que ômega, né, vamos dizer assim, a frequência é o módulo de K sobre C. No caso da onda eletromagnética do vácuo, né, C sobre lambda. Então, a gente tem uma relação muito simples, né, de frequência e comprimento de onda. Nesse caso aqui, a relação entre frequência e comprimento de onda vai ser bem mais complicada, porque isso aqui, se a gente quiser, esse K2 é 4π ao quadrado sobre lambda 2. Então, isso aqui vai ficar 8 π ao quadrado sobre lambda 2. Aqui, é 2π sobre lambda. Então, vai ficar 2π à quarta, 16π4 sobre lambda à quarta. Aqui vai ficar 4π ao quadrado sobre lambda 2. Então, claro, eu posso resolver essa equação e tirar a frequência em função do comprimento de onda também. Tá lá. Muito bem, então isso aí é só uma questão de gosto, mas posso deixar tudo em função de K. A questão interessante aqui é a gente calcular, por exemplo, essa frequência. A gente vai ter que ω2, ω ao quadrado, eu posso resolver essa equação do segundo grau em ω ao quadrado. Ela vai ser esse termo aqui, então vai ficar 1 mais, né, é 8 π ao quadrado sobre lambda ao quadrado, esse termo aqui. Mais, né, é uma equação do segundo grau. Esse termo aqui ao quadrado, ele mesmo ao quadrado, né, então 1 ao quadrado, menos 4 π, esse termo aqui, vezes esse termo aqui. 16π ao quadrado, 16π4 potência π sobre lambda 4, mais 4 ao quadrado sobre lambda 2, mais 1. Tudo isso aqui, vezes por 2, né? Tá, 2 que sim, né? 2 que sim. Bom, então, a gente está vendo esse primeiro termo aqui, então, quer dizer, tudo sobre 2 que sim, tá legal. Então, podemos observar a seguinte coisa, temos que primeiro ter cuidado. Isso aqui é um quadrado, esse termo aqui é sempre maior, aliás, é um quadrado maior do que 1. Então, esse termo aqui é sempre maior do que 1. Agora, quem que me garante que esse termo aqui não pode fazer o que está embaixo da raiz ser negativo? Vai depender, aqui é quadrado. Isso aqui é um quadrado, mas o que se é positivo ou é negativo? Então, tem esse mi também aqui. Então, a gente tem, e aí, vamos dizer, mesmo que esse termo aqui no final do dia seja positivo, eu vou estar tirando a raiz quadrada de um número positivo. Mas aí eu tenho esse sinal menos. Se aquele número lá for positivo, se isso aqui for positivo, eu vou ter isso aqui mais alguma coisa. Então, essa raiz é maior do que esse objeto. Eu vou ter uma frequência ao quadrado negativa. Então, mesmo na melhor das hipóteses, em que esse número aqui, vamos dizer que a gente tem os parâmetros tais, vamos dizer assim, se esse psi aqui for um número negativo, né? Se for negativo, esse termo aqui fica negativo, esse termo aqui fica positivo. Esse termo aqui é negativo. Esse mi aqui for positivo. Vamos dizer que a gente possa arranjar as coisas para que essa grandeza aqui seja positiva. Então, se isso é positivo dentro da raiz eu estou salvo.
Mas aí eu vou ter que enfrentar o problema depois de uma raiz com sinal negativo, uma raiz negativa. Ômega 2 é negativo. Então eu vou ter uma frequência imaginária. Vai ser um puro imaginário. Se essa frequência ao quadrado está negativa para a segunda raiz, eu vou ter um puro imaginário. E aí uma frequência puro imaginário significa que o meu campo, ele em vez de oscilar, ele está sendo amortecido. Então a gente tem, por exemplo, a possibilidade, né, nessa situação, de ter um campo com frequência negativa. Se o Xi for zero, claro, tudo isso eu estou fazendo para Xi diferente de zero. Claro, se o Xi for zero, eu não vou poder resolver a equação botando o Xi no denominador. Se o Xi for zero, esse termo não tem. Então, se esse termo na dinâmica, né, quando nós escrevemos a nossa equação de campo, que era o D'Alembertiano de φ, mais o Xi D'Alembertiano ao quadrado de φ, mais μφ igual a zero, não vai? Então, esse termo aqui, ele aqui é um termo meio problemático. Se esse Xi for diferente de zero, então, for igual a zero, perdão, esse termo não tem. Eu tenho uma relação de dispersão aqui, que é quadrática na frequência. Aí eu vou ter que menos isso, mais isso é igual a zero. Ou seja, se esse termo aqui é zero, eu simplesmente vou ter isso aqui. E aí eu posso tirar essa frequência ao quadrado. Se esse termo aqui é positivo, suponhamos, por exemplo, que o Xi é zero, então esse termo aqui nem tem. Então, se o Xi é zero, esse termo não tem, e esse termo não tem. Então eu teria que ômega t ao quadrado, basicamente eu teria isso, ômega t ao quadrado, é igual a uma coisa por 4π ao quadrado, sobre lambda ao quadrado. Na verdade, o que é? Isso aqui é K2, né? É o 4π ao quadrado, é o módulo de K ao quadrado. Mais esse μ aqui. Então eu teria uma relação de dispersão, se o Xi for zero, uma relação de dispersão bem mais simples. Posso tirar aqui esse ômega t e multiplicar aqui por C ao quadrado. Eu teria essa relação de dispersão, para que Xi igual a zero. E aí, para que Xi igual a zero, eu não posso usar aquela expressão ali, porque o Xi igual a zero poderia, né? Então eu teria que voltar à equação original, fazer Xi igual a zero e resolver. É isso aqui. Então isso aqui eu vou escrever aqui para a gente. Ó. Ômega ao quadrado é módulo de K ao quadrado, C2 mais μ vezes C2. Então essa seria a relação de dispersão. Claro, daí a velocidade de grupo sai muito fácil. 2 ômega de ômega igual a 2 módulo de K, C2 dK. Então a velocidade de grupo, aí os ômegas, os dois cancelam. Então a minha velocidade de grupo seria d ômega dK. Então a minha velocidade de grupo seria a velocidade de grupo vai ser o d ômega dK. Então vai ficar o 2 cancela, vai ficar módulo de K sobre ômega C2. Então vai ficar, botar aqui KC sobre C. Fica mais fácil assim. A velocidade de grupo sobre C seria o módulo de K vezes C sobre ômega. Agora, é claro, pela relação de dispersão, eu sei quem é ômega em função de K. Posso resolver esse ômega aqui, que nós acabamos de resolver aqui agora. Então aqui eu posso escrever aqui o ômega em função de K. Então fica claro que pela nossa relação aqui, a gente vê que esse denominador é maior do que o numerador. Só olhar a relação que a gente tinha obtido para ômega de K. Então a velocidade de grupo sobre C é menor do que 1. Então a gente está com uma situação tranquila. A gente tem uma velocidade de grupo menor do que C, está tudo ok. Agora, o outro caso, dependendo do Xi, é um caso mais problemático. Então a introdução dessa derivada quártica numa equação de campo, o que significa, isso na mecânica clássica seria também um problema complicado, que a gente conhece, que é a chamada equação de Abraham-Lorentz-Dirac, que é quando você tem no lagrangiano alguma, quer dizer, quando a tua equação de campo não depende só da aceleração. Do ponto de vista da mecânica clássica, se eu quisesse olhar isso aqui do ponto de vista da mecânica clássica, a mecânica clássica é uma situação em que o meu campo, aqui o meu campo depende de t e de x. Como é que eu posso tirar uma mecânica clássica a partir disso? Suponha que esse campo depende de t e de x. Vamos supor o campo que eu esteja num regime em que meu campo não dependa da posição. Vamos pegar uma situação particular. Eu tenho meu campo e meu campo é uniformemente, ele é uniforme. Ele não depende. Todas as derivadas espaciais do meu campo são zero. Meu campo só depende do tempo. Eu estou estudando essa situação, um regime particular em que o campo seja só dependência do tempo. Se o campo depende só do tempo, isso aqui vai ficar 1 sobre C ao quadrado, φ 2 pontos. Laplaciano é zero.
Aqui eu vou ter mais si, e aí aqui nós vamos ter ômega 4 sobre C4, a derivada quântica, vai ficar aqui é D2, né, quer dizer, tem si sobre C a quarta, que aqui vai ter 1 sobre C a quarta, D2, então vai ficar aqui a derivada quântica de φ. Mais μφ igual a zero. Então, é como se eu tivesse um problema, tipo, vamos dizer assim, tipo um oscilador harmônico, ó, 1 sobre C ao quadrado, coordenada Q dois pontos, mais μQ, mais si sobre C a quarta, 4 derivadas da posição igual a zero. Então tá aqui, se não tivesse si, isso aqui é bem típico de um oscilador harmônico. Se esse K aqui for uma grandeza positiva, isso aqui é exatamente uma equação harmônica. Eu estou ganhando. Então esse campo, na situação em que o si é igual a zero, ele está descrevendo na verdade um oscilador harmônico. É como se fosse um oscilador harmônico, é o campo, na visão de campo, o que esse campo lá em borda, vamos dizer assim, está fazendo é um sistema contínuo de osciladores harmônicos. Se eu pegar a versão unidimensional, a mecânica clássica que eu extraio dessa equação de campo, que a mecânica clássica, né, ela é sempre o que a gente chama de uma teoria de campo unidimensional. Unidimensional no sentido que ela só depende de t, que é o problema da mecânica. Na mecânica clássica, as coordenadas generalizadas só dependem de tempo. As próprias coordenadas já são os campos do problema. Numa teoria de campo, não. A gente perde a noção de coordenado que a gente tem um campo. E o campo vai depender das coordenadas espaciais. Então, quando a gente elimina a dependência das coordenadas espaciais, a gente ganha uma teoria de campo unidimensional, só depende do t. E é isso que a gente chama de limite mecânico de uma teoria de campo clássica. Então, tem essa equação. Se o psi for igual a zero e o mi for positivo, ótimo, essa equação aqui é exatamente a equação de um oscilador harmônico, e a nossa relação de dispersão é muito boa, porque ó, se o mi é positivo, essa grandeza aqui do lado direito é positiva. Então, ômega 2 é positivo, não tem nenhum problema. Se o mi for negativo, e for por um negativo tal que μc seja maior, que μc2 seja maior do que K2C2, isso aqui pode ficar negativo. Então, se o mi é negativo, é como se eu tivesse uma mola, um constante de mola negativa, aí eu posso ter esse problema de gerar frequências e módulos amortecidos. Mas se for igual a zero, esse termo é zero. E aí o que eu estou ganhando daqui é um oscilador harmônico. Agora, quando que si não é igual a zero, eu estou ganhando um problema em que eu tenho derivada quártica. Em que eu tenho derivada segunda da aceleração. Ou seja, o meu lagrangiano, como a gente tinha escrito aí, ele vai depender, quer dizer, ele vai ter esse termo aqui, 1 sobre C, 1 sobre 2, C2, que ponto ao quadrado. Aí vai ter esse termo aqui, aqui eu vou fazer então, menos mi, Q2 sobre 2, que é exatamente o oscilador harmônico. Ó. Esse termo aqui é que eu estou fazendo a massa igual a 1. É como se a gente tivesse aqui a velocidade ao quadrado, quer dizer, esse 1 sobre C2 está fazendo o papel da massa. Então, esse aqui é o termo de a energia cinética ao quadrado, menos a energia potencial, se o é positivo. Agora, esse termo aqui, ele provém daqui, si sobre C a quarta, que é 2 pontos ao quadrado. Então, eu tenho uma contribuição para a energia que não é só energia cinética. É como se fosse uma energia cinética associada à aceleração. Quer dizer, o próprio lagrangiano depende da aceleração. Depende da derivada segunda. Então, não é uma situação típica de mecânica. A situação de mecânica é o lagrangiano depende das coordenadas e das velocidades. Ou das coordenadas e dos momentos, se a gente for para o formalinho mais newtoniano. Mas agora eu tenho alguma coisa. A minha dinâmica depende da aceleração. Então, é isso. Esse termo aqui é que pode estar... O que significa uma mecânica com uma aceleração como também uma variável independente. Não basta só a posição e a velocidade. Eu preciso dar a velocidade, a aceleração, tá? Eu preciso também dar essa aceleração ao quadrado da energia. Isso então é um problema com derivada quártica. É essa equação aqui. E aí as condições iniciais para resolver esse problema, se eu tenho uma equação com derivada quártica no tempo, eu preciso dar o Q de zero, o Q ponto de zero, o Q dois pontos de zero e o Q três pontos de zero. Tem 4 condições iniciais para especificar o problema. Dando 4 condições iniciais, eu tenho uma equação de ordem quártica no tempo,
Então, eu preciso dessas 4 condições iniciais. Então, o meu problema, ele passa a depender agora de 4, eu tenho 4 graus, é como se eu tivesse mais graus de liberdade. No problema de mecânica usual, eu não tenho esse termo. O que nós precisamos dar sempre na mecânica newtoniana? Posição e velocidade iniciais. Isso aqui corresponde a um grau de liberdade. Cada grau de liberdade, ele tem uma coordenada associada a ele e uma velocidade generalizada associada a ele, que gera um momento. dr de que ponto? Então, isso é a minha coordenada, é uma coordenada generalizada, associada a si, ela tem um momento, então esse par QP, no espaço de fase, ele vai definir um grau de liberdade. Agora, como eu tenho 4, cada grau de liberdade, em geral, precisa de 2 coordenadas reais. Mas agora, nesse problema com Xi, eu tenho que dar o Q 2 pontos e o Q 3 pontos de zero. Então, eu tenho 4 condições iniciais. 4 por 2 dá 2. Então, esse problema deve estar me descrevendo 2 graus de liberdade.